minha salvação. Oh glória. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os da corça, e me faz andar nas maiores alturas. Eu fico analisando, e quando a minha esposa contraiu o câncer que ela contraiu, eu me lembro como se fosse hoje. Nos primeiros dias foram muito difíceis. Eu tinha que ser forte. Eu não podia chorar perto dela. Eu não podia me entristecer. Mas eu me lembro que uma noite eu vi ela deitada na cama. Eu durmo na rede do lado, e eu vi ela morta. E aquilo foi muito impactante. E no segundo dia, no dia seguinte, quando ela estava no tratamento, ela tinha uma mania de se levantar na madrugada e ir lá para o quarto que as nossas filhas ficavam quando viviam conosco. E quando eu acordei, e eu olhei para a cama e eu não a vi. E bateu uma tristeza muito profunda na minha alma. E eu disse assim para o meu Deus: leva minha senhora não, Senhor. Eu acho que eu não viveria sem ela. E como a Dai falou, e como os meninos cantaram, e como a Jane cantou também agora há pouco, o Senhor é fiel. Ele cuida de nós. E eu digo para os irmãos, eu tenho um jeitão meio às vezes de falar algumas coisas que alguns não compreendem, e eu respeito isso. Mas quando isso aconteceu, por incrível que pareça, minha esposa foi mutilada. Eu não estou expondo ela não. E as cirurgias após não deram certo. E eu digo para ela, sempre, todos os dias, por incrível que pareça, eu digo, isso só me fez lhe amar mais ainda. Eu não sei porque que eu estou dizendo isso, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E ela passa dentro do meu quarto. Muitas vezes eu estou na rede e eu brinco. Eu digo, o que foi que você fez comigo? Eu de primeiro eu brincava, né? Você só pode ter feito um trabalho para mim. E ela ri do jeitinho dela. Ela é meio tímida até comigo dentro de casa. Mas o Senhor continua fiel. E eu até digo para ela uma coisa que disseram comigo. Eu digo para ela, você não tem direito de morrer não. Eu vou morrer primeiro do que você. Você é mais forte do que eu. Então Deus é fiel. Se agarre nele. Continue crendo. Continue acreditando. Continue acreditando, Dai. Se você crer, Ele é fiel. Ele vai dar seu filho. Ore, clame, creia. Deus é o Deus dessa igreja, é o Deus desse povo. Existem percalços na vida, situações que ao nosso olhar, ao nosso ver,
Não tem jeito. Mas lembre-se de que o teu problema para o nosso Deus não é nada. Ele pode todas as coisas. Ele pode o impossível. Ele é o Deus do impossível. Oh glória. Eu já disse isso aqui centenas de vezes, mas eu vou dizer de novo. Ele curou minha filha de uma doença que eu achava que não tinha cura. E em cima disso, Ele me deu outra filha, tão linda quanto a primeira, tão amável quanto a primeira. Eu não conheço, sinceramente, eu não conheço meninas tão amáveis como as minhas filhas. Eu louvo a Deus. Amém. Pode tomar assento. Quero agradecer aqui os meninos do louvor. Muito obrigado. E abra a sua Bíblia comigo, lá no livro de Levítico. Glória a Deus. Levítico, capítulo de número 26. Maiara, pega um pedacinho de papel higiênico para mim, por favor. Amém? Levítico 26, verso de número 42. Glória a Deus. Diz assim, ó: então me lembrarei. Todos acharam? Não tem gente procurando? Ainda tem alguém procurando? Faz assim. Não tem gente procurando. Vamos lá. Então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Encurve a sua cabeça e ore comigo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós exaltamos o teu nome que é santo e bendito. Pai de glória, Deus de poder, Deus santo, Deus fiel, Deus poderoso, Deus grandioso, Deus majestoso, vem falar conosco, vem nos abençoar nesta noite, nessa tarde, na verdade, mais e mais do que tu já nos abençoaste, porque eu sei que tu já operaste nesse lugar, que tu já falaste de forma especial, e eu sei que tu ama cada pessoa que aqui está. Tu ama profundamente, Pai, independente, Pai, ou dependente, meu Deus amado, dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas dificuldades, das nossas adversidades. Tu os ama de forma profunda, Pai querido, Deus amado, Deus grandioso, Deus majestoso. Tu és santo e fiel, ó Deus, e eu te clamo e te peço, fala a cada coração nesta tarde, de forma especial. E se alguém aqui nessa noite, Pai, necessitado, meu Deus, de uma palavra, necessitado de um renovo, necessitado de uma transformação, com uma dificuldade, com uma necessidade, Senhor, na vida, qualquer que seja, Senhor, nós não, mas Tu, o Deus Todo-Poderoso que está nesse lugar, ó Deus amado, que Tu possa já, desde já, entrar com providência, Senhor, na vida, Senhor, do meu irmão, da minha irmã, da Tua ovelha, Pai, para a glória do Teu nome eu te clamo, eu te peço, e eu exalto o Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus, amém. Dê uma salva de palmas para Ele. Queridos, glória a Deus, todas as alianças bíblicas, elas partiram de Deus, todas as alianças partiram de Deus, amém?
para com o homem. Deus, ele tem algo em seu coração de aliançar-se com o homem. Primeiramente porque ele nos criou com essa intenção de ter esta aliança, esse convívio, este relacionamento, amém? Este relacionamento. Então não tem como viver uma vida cristã sem ter relacionamento com Deus. Não tem como viver uma vida cristã sem ter relacionamento com Deus. E quando você parte deste princípio de um relacionamento com Deus, aí eu quero dizer para você, aí a sua vida será diferenciada. Se você tem realmente uma aliança com o Senhor, se você é aliançado com Deus, a sua vida será diferenciada em todas as áreas ao qual possam existir. Você terá uma vida diferenciada. Por quê? Porque você é aliançado com o teu Criador, com aquele que te criou, com aquele que te conhece, com aquele que sabe cada detalhe da sua vida, com aquele que conhece o seu pensamento, com aquele que prescruta o seu coração, com aquele que te conhece com profundidade. Então, quando você é aliançado com Deus, deixa eu dizer uma coisa para você: você vai andar em vitória, você vai andar de cabeça erguida, você vai andar glorificando. Não vai ter problema que você não venha solucionar, não vai ter caso que você venha baixar a guarda ou baixar a cabeça. E quando você vier abaixar a cabeça, eu quero dizer para você: existe um maior e mais poderoso que vai dizer assim: ó, ergue a tua cabeça, levanta os teus olhos para os montes, porque lá vem o teu socorro do Deus que te criou e que abençoe-se contigo. Então, queridos, então por isso a palavra de Deus sempre declara que o Senhor, sei porque que eu fui chorar no começo, que o Senhor nunca se esquece da sua aliança. Nunca se esquece da sua aliança. Nós estamos aqui analisando a aliança que Deus fez com Jacó. Deus não esquece da aliança. Todo mundo conhece a história de Jacó. Todo mundo sabe que Jacó foi gerado no útero da sua mãe, juntamente com o seu irmão Esaú. E segundo a palavra de Deus, diz que o maior serviria ao menor. O maior serviria ao menor. E nós conhecemos a história, né? Nós conhecemos a história que Esaú nasce primeiro e Jacó nasce agarrado no seu calcanhar, né? Isso já deixa muito claro porque o seu nome Jacó, né? Uma vez até ouvi algumas pessoas questionando e falando, dizendo que o nome Jacó não era trapaceiro, mas Esaú diz isso. Esaú diz isso quando Jacó toma a sua primogenitura, quando Jacó trapaceia juntamente com sua mãe para tomar a bênção, né? A bênção de seu pai. Quando ele já velho, cansado de dias, diz a Bíblia que ele amava mais Esaú, porque Esaú era caçador, porque Esaú ele era parecido com seu pai. Já Jacó era mais parecido com sua mãe. Ele gostava mais da tranquilidade, de estar em casa, de cuidar da casa. E quando ele perde a sua bênção, diz a palavra que Esaú se revolta, porque Jacó, juntamente com a sua mãe, tramam. Quando Esaú sai para caçar, porque ele diz: meu filho, eu estou cansado de dias, e eu não quero morrer antes de comer uma caça daquelas que tu pega, que tu prepara, porque tu é caçador nato. Pega o teu arco, né? Pega as tuas flechas e sai a caçada, e quando voltares tu faz um guisado para mim desta caça, para que eu coma e torne feliz e que já fique tranquilo. Mas aí Jacó trama com a sua mãe. Na verdade a sua mãe vem lá e trama, e ele veste as roupas de Esaú, né? Pega o cabrito, que tem uma coisa que eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Se você for ler a história, você vai ver. A mãe dele diz assim: vai lá no curral, pega dois cabritos, vem te preparar para o teu pai, para ele comer uma comida bem gostosa. Eu queria entender como é que um homem só consegue comer 2 cabritos, né?
Mas eu estava lendo e eu fiquei conjecturando. Meu irmão, o povo comia naquele tempo. Eu acho que é por isso que o povo vivia 150 anos, 200 anos, né? É porque o povo comia muito. E ele vai lá, prepara, se veste, né? Fica com cheiro. A tua fala, a tua voz é de Esaú, mas o cheiro é do meu filho. O cheiro é de caça, o cheiro é do mato, né? Então, quando Esaú chega com a caça, ele disse: não, eu já entreguei a bênção. Então foi trapaceado. E aí o que acontece? A mãe de Jacó escuta o que Esaú diz: quando meu pai morrer, eu darei cabo da vida de Esaú, na vida de Jacó. E Jacó é mandado para uma terra longínqua, para ter lá com o seu tio Labão, e aí vai. Mas vamos vir aqui para a história. Então essa aliança de Abraão estava sobre a família de Abraão, através de seu filho Isaque e seus netos Esaú e Jacó. Contudo, foi através de Jacó que esta aliança continuou de maneira mais profunda. Por isso Jacó também precisou fazer uma aliança com Deus. Na verdade, ele confirma a aliança de Abraão, seu avô. Muitos pais fazem aliança com Deus, mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Muitos pais fazem aliança com Deus, mas é importante que seus filhos também, eles queiram se aliançar-se, eles queiram estar diante de Deus, façam esse pacto. Quando a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus, está lá em Atos Apóstolos capítulo 16, quando ele diz assim: creres no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Está aí a promessa, está aí o pacto. Mas eu quero dizer uma coisa para você: mas filho de pastor não é pastor, filho de crente não é crente. As minhas filhas cresceram aqui dentro da igreja, elas nasceram praticamente aqui dentro, elas foram criadas aqui dentro, mas no devido tempo, num determinado tempo, elas fizeram um pacto com o Senhor, entregando as suas vidas a Jesus. Então deixa eu dizer para você: você precisa ter o seu pacto único com Deus. Você precisa se aliançar-se ao seu Deus. Você precisa instruir o seu filho que ele precisa aliançar-se ao seu Deus. Por isso que a gente vê hoje muitos filhos de crentes, filhos de pastores desviados no mundo. Então significa que toda família precisa de salvação, precisa ser salvo. Não podemos viver, deixa eu dizer para você, a aliança dos outros. Não podemos viver o pacto. Eu não posso viver o pacto que minha mãe fez ou que meu pai fez. Existe uma promessa, existe uma aliança. Deus fez a aliança. Quem concorda comigo? Deus fez a aliança, mas essa aliança ela vai ter que perdurar. Eu tenho que passar para os meus filhos. Por isso que a palavra de Deus diz: cuida do teu filho, cria o teu filho nos caminhos do Senhor, ensina a palavra de Deus a ele. Quando ele crescer, essa palavra vai estar no seu coração. Aí o que é que vai acontecer? O pregador, o pastor, ou o presbítero, ou o diácono, ou o irmão que está pregando, vai pregar aqui e no devido tempo vai fazer o apelo. Aí ele vai levantar a mão, porque eu entendo que meu pai falou, que meu pai me ensinou, que eu preciso entregar a minha vida a Jesus, porque a salvação dele não depende da sua. Então você precisa de uma aliança, você precisa se aliançar. O seu filho precisa aliançar-se com Deus. Quem está entendendo até aqui? Porque tem muito pai e tem muita mãe que entende assim: não, eu só oro pelo meu filho, mas eu entendo que na hora certa vai dar certo. Já pensou se Jacó tivesse continuado a seguir as instruções de sua mãe? Porque sua mãe era mais trapaceira do que ele. Quem concorda comigo? Que o que ela fez é indesculpável. Ela induziu seu filho ao erro, a mentir, a tomar a bênção do outro, a roubar a bênção do outro. Mesmo, eu entendo assim, mesmo que Deus havia prometido que o maior serviria ao menor, mas eu não acredito que Deus trabalhe de forma com trapaça. Deus é justo, a Bíblia diz que Ele é fiel, a Bíblia diz que Ele é verdadeiro, a Bíblia diz que Ele é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Então Deus não comunga com a mentira. Então eu não entendo. E aí eu entendo que como os planos de Deus não podem se frustrar, mas eu entendo que eu
estou falando de mim, eu posso frustrar os planos de Deus sobre a minha vida. Quem entende assim? Eu entendo assim. Como eu disse, eu sou arminiano. Eu não creio que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu creio que a salvação é um processo. A salvação é um processo. Eu até entendo que Deus ele é fiel, que Deus ele vai manter o seu pacto, que Deus vai fazer inúmeras coisas. A Bíblia diz que o cair é do homem, não é assim? Mas o levantar é de Deus. Quem entende isso? O cair é do homem, o levantar é de Deus. Por quê? Porque o homem não tem força. Quando ele cai, ele vai indo mais profundo, e ele vai se sujando cada vez mais. O abismo vai chamando o outro abismo. Aí só Deus para fazer a restituição, só Deus para abençoar, só Deus para soprar, só Deus para dizer: eu escolhi você, cara, eu vou te dar outra chance. A palavra do Senhor diz que o homem cairá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, mas o Senhor o levantará, o Senhor lhe resgatará, porque Ele é fiel e Ele é justo. E o seu pacto que Ele fez com o homem é um pacto para a salvação, é um pacto para a vida eterna, é um pacto para que você tenha uma vida abundante, para que você reine com Ele na glória. Aleluia, adecolabá. Mas existe um limite, e eu preciso entender isso. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam toda manhã, não é assim? Mas deixa eu dizer aqui algo. Mas a Bíblia diz que nós não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa cabeça. Errou. Eu já falei isso aqui. Quantos passos eu tenho que dar do pecado ao perdão? Quem pode me dizer? Eu já disse aqui. Não disse só uma vez não. Alguém pode revelar isso? Hein? Nenhum. O Levi lembra. Eu pequei aqui mesmo. Senhor, eu pequei contra ti, pequei contra o céu. Não sou digno de ser chamado teu filho. Arrepende-te, meu irmão. Deixa o arrependimento bater em teu coração. Deixa o arrependimento te rasgar a alma. Tem que doer. Arrependimento é aquele que dói, aquele que rasga a alma. E aí você se arrepende. Aí o Senhor vai e te perdoa. Porque o sol não pode se pôr. Porque na madrugada você pode inspirar e morrer. E aí? Aí a misericórdia do Senhor não vai chegar pela manhã. Quem entende isso? Então compreenda isso. Então, meus queridos, não podemos viver a aliança dos outros. É preciso fazer isso de forma pessoal. De forma pessoal. E deixa eu falar de um fato aqui muito interessante. E tem gente que muitas vezes, assim como Jacó, às vezes está dentro da igreja e faz alianças erradas. E a aliança errada, ela vai te destruir. Ela vai destruir a tua vida. Deixa eu abrir aqui em Gênesis 26. Se você quiser abrir comigo, Gênesis 26. Eu pontuei esse pontinho aqui porque eu achei interessante. Gênesis 26. Gênesis 26, 34 e 35. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por si, por esposa, Judite, filha de Berri, Eteu, e Bezamate, filha de Elon, o Eteu. Ambos se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Olha só. Olha que coisa interessante. Esaú, por quê? Por causa de toda essa questão de alianças erradas, de decisões tomadas de forma errada. Assim como Jacó lhe enganou uma vez, lhe enganou outra, e foi tudo uma trapaça só. Aí o que é que acontece? Ele vai lá, se casa com as filhas de Labão, porque o seu pai disse para ele: olha, você vai tirar a descendência de alguém da nossa linhagem. Aí Esaú simplesmente, porque viu isso, a revolta já estava em seu coração. Aí ele se aliança de forma errada com pessoas de povos estranhos. E aí diz assim, que ambos se tornaram amargura de espírito para Isaque e para
e para Rebeca. Olha que coisa terrível. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero falar isso aqui rapidinho. Filho de crente tem que entregar a vida a Jesus. Quem concorda comigo? E filho de crente casa com filho de crente. Filho de crente casa com o povo da sua linhagem. E então não faça alianças erradas. Existem aí, eu já vi inúmeras vezes, inclusive aqui, inclusive já aconteceu aqui, de pessoas que chegam e dizem assim: não pastor, eu estou namorando com essa menina, mas a minha intenção é de trazer ela para a igreja, e aqui pregar para ela, e aqui convertê-la, e aqui levar para a célula, e levar para os irmãos discipularem ela lá, e tal, e vice-versa. Não pastor, esse irmão, ele é um príncipe que Deus me entregou, que Deus deu para mim, e tudo mais, e eu vou trazer ele para cá. Quando você menos espera, a Bíblia diz que o jugo é desigual. O cara está saindo para o forró, o cara está saindo para beber, e você vindo para a igreja e ele indo para o forró, você indo para a igreja e ele vindo para o forró. O jugo é desigual. Alianças erradas, queridos, vai dar errado, vai trazer sofrimento. Sempre deixei claro para minhas filhas isso. Eu acho que elas lembram disso. Eu também já falei isso. Eu disse, eu quero dizer para vocês, eu não tenho nenhum problema com vocês casarem com um caba, ou bem feinho, ou bem pobrezinho, ou o que quer que seja. Eu só quero uma coisa: que eles tenham a linhagem de Israel, que eles sejam hebreus por herança, que eles sejam da mesma linhagem que a nossa, que eles sejam cristãos. Minhas filhas não casaram nenhuma das duas com homens ricos, não, mas elas casaram com 2 homens crentes, para a glória de Deus. Então está tranquilo, porque o Senhor fez uma aliança comigo. Essa aliança vem lá de Abraão, que diz que todas as famílias seriam benditas em Abraão. Recebi a bênção para mim, entreguei eu e minha esposa a vida a Jesus, aleluia, nos convertemos, geramos 2 filhas, e elas cresceram aqui dentro, e a linhagem está passando, porque elas entregaram a vida a Jesus, e os seus pais também são cristãos, e os meninos estão aqui conosco, louvando, adorando, pregando, até tocando, orando, trabalhando na obra. E eu creio que quando eu partir, aleluia, a minha descendência está segura em Cristo Jesus, na aliança que Ele formou comigo lá em Abraão. Quem crê nisso? Então a primeira aliança que você precisa fazer aqui, vamos lá para Gênesis 28. Nós já estamos aqui pertinho, né? É a aliança de fidelidade, o que a Dai falou, né? Aliança de fidelidade. Eu não sei porque quando eu estou pregando o tempo passa ligeiro demais. Meu Deus. Quando o Danilo está pregando, pastor Davi, qualquer irmão que sobe aqui que estão pregando, eu fico todo tempo olhando para o relógio. Está terminando. E não passa a hora de jeito nenhum. Eu fico ali olhando, né, para poder chegar a hora. Não faço nada, não digo nada. Eu deixo eles pregar. Eu deixo eles pregar. Mas quando eu estou ali, a hora não passa não. Quando eu estou aqui é ligeiro, né, irmão? Então a primeira aliança, Gênesis 28, versículo de número 10, que diz assim, ó: a visão da escada. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo, para dormir. E sonhou, e eis que posta na terra uma escada, cujo o topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul, e em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido.
despertado Jacó do sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Temendo disse: quão temível é este lugar, a casa de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto em travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó, escute aí, fez também Jacó um voto, dizendo: olha que interessante: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Aleluia. Jacó faz um voto aqui, né? Faz um voto aqui. Nesse momento aqui, Jacó estava fugindo de seu irmão Esaú. Interessante, né? Que Deus dá tudo isso a Jacó. Jacó todo errado, meu irmão. Analisa aí, fugindo. E Deus dá um sonho desse a ele. E olha só a petulância, porque você e eu, nós somos assim também. Eita, pastor, não bote no meio disso, não bota. Porque Jacó diz assim: Senhor, ele faz um voto, mas se tu me der isso, tu me der de comer, se tu me vestir, se tu fizer isso, se tu fizer aquilo, se tu fizer aquilo outro, e me fazer voltar em paz, tem que me guardar dos bandidos, me guardar do ladrão, me dar comida, me dar vestimenta, me dar tudo que eu preciso, e me fazer voltar em paz para a casa de meu pai, aí tu será o meu Deus. Analisa aí, meu irmão. Analisa aí essa aliança que Jacó faz com Deus. Mas o Senhor é fiel, o Senhor é bom, o Senhor é glorioso, é majestoso, aleluia. Mesmo com essas condições, Deus ainda se aliancia a Jacó, porque Deus havia feito uma promessa, porque Deus havia feito uma aliança com Abraão, aleluia. E Deus, ele verdadeiramente cumpre em velar pela sua palavra, em velar pelo aquilo que ele diz. Esse bicho rei doido, todo desmantelado, todo torto, ainda vem me exigir as coisas, mas eu vou fazer. Eu não sei como é que você está, eu não sei o que você está passando, eu não sei o erro que você está, mas se aliancie com Deus, meu irmão. Se aliancie com Deus, se coloque diante dEle, porque talvez você até imagine, assim o que Jacó imaginou, que tudo que Deus havia prometido à sua família tinha acabado ali. Deixa eu dizer uma coisa para você: a minha descendência, minha descendência não, os meus antecessores, meu pai, meus avós, nenhum eram crentes, toda gente muito ruim, tudo gente muito ruim mesmo. Meu avô era ruim, pai de minha mãe. Meu avô era racista em último grau, mesmo, racista. Ele dizia para nós: se você namorar com uma preta, eu te deserto, bicho ruim. Ele era racista, era ruim. Ele batia nos meus tios, sabe como? Ele amarrava meus tios nos caibos, nas linhas, que a minha avó com ele teve 22 filhos. E eu me lembro, eu era pivete, mas eu me lembro. Ele amarrava eles empendurados e chicoteava. Quando terminava, ele descia, jogava lá, e minha avó ia dar banho de sal, de água de sal. Ele era assim. Mas eu não estou preocupado com a minha descendência, com meus antepassados, com os patriarcas da minha família, não. Porque quando esta palavra chegou até a mim, eu quero dizer isso para você, quando essa palavra chegou a mim, eu vou voltar lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Se creres no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. A aliança que Deus fez lá atrás, Ele fez para você, Ele fez para essa geração. A palavra é atual, ela é para essa geração, ela é para o seu filho, ela é para o seu neto, ela é para o seu bisneto e para a sua geração subsequente que vai vir. Eu entreguei minha vida, e conforme isso, eu me aliancei com Deus de forma muito profunda. Isso eu te quero, Senhor, eu te quero.
Eu te quero porque eu quero que a minha família se converta. Eu quero que aqueles que estão à minha volta se convertam, mas se convertam verdadeiramente. Não é só conversa para boi dormir, não. É só vir no culto e tal. Ou aquele crente velho que reclama de tudo, ou que fala isso, ou que fala aquilo, ou que é problema em cima de problema, ou que só dá problema. Não, meu irmão. É aquele convertido, é aquele que não está olhando para problema, que não está olhando para nada, está olhando para o autor e para o consumador da sua fé. Independente de ter errado um do lado ou do outro. A Bíblia diz: caíam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas fica firme, continua olhando para Deus, firme na promessa, firme na aliança, que você não vai ser atingido. E para você entender, meu avô tinha ódio de crente, ódio mesmo. Ele chegava para mim e para os meus tios, que era da minha idade, tinha 2 que eram mais novos do que eu, que minha avó era igual a preá, né? Era menino toda hora. Não dava tempo nem esfriar, não. Nascia um menino, uma semana a mulher já estava buchuda de novo. É sério. Aí eu vou chegar, vem cá vocês. Aí eu me lembro, igrejinha de crente lá, Assembleia de Deus. Naquele tempo não tinha essas igrejas como hoje não. Só tinha Assembleia de Deus, Deus e Amor, Prece Poderosa. Quem lembra da Prece Poderosa? Rapaz, acaba chegasse lá bonequeiro, caía endemoniado, viu? A negada tinha o maior medo de ir para a Prece Poderosa. Eu não vou não, mano. Que eu respondi a mãe essa semana, aí que eu caí endemoniado lá. Não, eu me levantei contra o meu líder. Vou nada, não vou para a igreja hoje não. Eu vou me lascar todinho. Era desse jeito. E ele dizia assim: tá aqui, ó. Enchia nossos bolsos de bombom e dava um saco de pedra de calçamento. Rebola em cima da igreja. Era de metal. Rebola em cima da igreja. Ou era de metal ou era de aquelas telhas grandes, como é de amianto. Brá! Pobre do pastor. Isso é o Satanás do quinto dos infernos. Eu repreendo, bicho do inferno. Aí nós corria para dentro do mato. Não, o bicho é nós. Corria para dentro do mato. Eu vou fazer isso. E nós também. Era. E a minha linhagem era ruim também, irmão. Porque eu esculhambava crente, botava para correr da minha porta, chamava a minha irmã de, desculpa a palavra, deixa de ser vagabunda, desculpa a expressão. Aí eu dizia isso: tu vai deixar dinheiro para pastor? Olha só. Aí vocês estão tudo aqui deixando dinheiro para mim. Para mim, pastor Davi. Tem aqui pastor Davi, pastor Sérgio, pastor João. Pode trazer, né? Vamos ficar tudo rico, né? Mas aí Deus é fiel. A promessa, a aliança é algo extraordinário, é algo tremendo. Eu ia lá e ele dizia um monte de coisa comigo. Você não é mais meu neto não. Eu sou seu neto. Você pode morrer negando, mas eu sou seu neto. Não, você agora é crente, eu tenho ódio de crente. Eu sei, mas o senhor não tem ódio de mim, que eu sou seu neto. Sou o seu primeiro neto. O senhor me ama. Aí eu ia lá, fazia um cafuné nele, mexia ele. Tu é perigoso, viu? Tu é um crente perigoso. Poucos dias antes de morrer, ele morreu de câncer, com 90 e tantos anos. Todas as maldades, as ruindades que ele fez, assim como Jacó, o Senhor lhe perdoou. Ele teve um encontro com Deus lá no Val do Jaboque. E ele lutou com Deus. Ele lutando pela vida. E eu me lembro que nós pregamos e ele entregou a vida a Jesus. Aleluia. E eu creio que quando eu chegar lá no céu, eu vou encontrar com meu vozinho. Oh, aleluia. Então, queridos, se aliancie com Deus. Faça essa aliança. Amém? O Senhor teve misericórdia dele. Assim Jacó também faz essa aliança com Deus, para que a sua vida fosse abençoada pelo Senhor. Amém? Pelo Senhor. Quantas vezes você já pensou, né? Quantas vezes você já pensou que Deus lhe abandonou, né? E que não se importa mais com você, não escuta mais suas orações, e que você está esquecido. Sabe qual é a prova que Deus lembra de você? Sabe que é a prova que Deus não esquece de você, e que Deus nunca esqueceu dos seus filhos? Que aonde você for,
você pode se desviar, e você pode estar onde estiver. Deus vai estar com você, porque Ele continua sendo seu Pai, Ele continua lhe amando, Ele continua lhe amando, Ele continua lhe abençoando. Ele diz a palavra assim, eu escrevi isso para você não pecar, mas se você pecar, você tem um advogado, um Deus que vela por você. Eu me lembro da Cátia, lá no Pisa na Fulô, já falei isso também, mas vou falar de novo, porque tem gente novata aqui. Lá no Pisa na Fulô, 1h da madrugada, os amigos tudo dançando forró, e ela também estava, aí voltou, sentou na mesa, aí botou uma cerveja lá, tá a cerveja lá, eles tudo bebendo, e ela crente. Eu me lembro que ela foi batizada no Espírito Santo aqui na Cruz das Almas, lá, nós fazendo vigília ali, e ela caiu endemoniada lá. Eu me lembro, caiu endemoniada, ela ficou com ódio de mim no começo, né? E com ódio de mim eu fui lá, expulsei o demônio dela, ela entregou a vida a Jesus, foi batizada no Espírito Santo, algo poderoso, algo grandioso mesmo. Deus deu dom de revelação, Deus deu dom de profecia para ela. Coisas tremendas aconteceram na vida dela. E ela lá no Pisa na Fulô, desviada. Talvez você esteja imaginando, Deus não escuta mais as minhas orações, Deus não lembra mais de mim, Deus não se esquece dos seus filhos, nem se esquece da aliança que um dia Ele fez com você. E chegou um rapaz lá que não era crente, não era nada, sentou na mesa. Posso sentar, jovem? Pode. Eu vim aqui lhe trazer um recado. Diga aí. Eu não sei quem está falando isso no meu pé do vidro. Está com um bom tempo eu olhando para cá, e essa voz aqui na minha cabeça dizendo: ei, diga para aquela moça que esse lugar aqui não é para ela, que ela volte para a terra dela lá, volte para Pacajus, e que ela chegue lá, entre na igreja e se reconcilie comigo, porque eu sou o Deus dela. Ela veio do horizonte para cá de pé, se reconciliou com Deus. Eu não sei por onde ela anda, mas isso aconteceu. Deus não esquece de você. Lembra do filho pródigo? Lembra do filho pródigo? Tudo que ele fez, ele só disse uma coisa, né? Só disse uma coisa, aleluia. Ele só teve uma coisa mesmo, só teve uma decisão. Ele olhou à sua volta: vou ter com meu pai. Só isso. Vou ter com meu pai. Ele olhou à sua volta e viu o que ele estava vivendo, viu o que estava acontecendo, viu na devassidão da sua vida. Vou ter com meu pai. O que foi que aconteceu? Ele foi, chegou lá, o que foi que aconteceu? Anel no dedo, sandália nos pés, vestes novas, cordeiro cevado, festa, aleluia, banquete, celebração, porque o Senhor não esquece da aliança que Ele fez com o seu povo. Aleluia. Então seja fiel, meu irmão. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Glória a Jesus. Amém. Seja fiel. Vá pela cabeça do Senhor. Vá pela palavra de Deus. Siga a palavra de Deus. Prove os espíritos, para que você não faça alianças erradas, para que você não seja induzido. Prove os espíritos para saber se procede de Deus. Deus revela, Deus fala contigo. Quem crê nisso? Uma vez Deus falou uma coisa comigo e eu entendi isso, mas não é só comigo não. Deus usa os profetas na terra. Na verdade não tem mais nem profeta. Ele usa aqueles que receberam dom de profecia. O último profeta foi João, mas tem dom de profecia ainda, porque os dons não terminaram ainda estão aí. Ele não revoga. O apóstolo Paulo fala em Romanos que ele não revoga os dons. Estão aí, mas prova o espírito, irmão, para saber se procede de Deus. Pede a Deus discernimento de espírito, porque muitos têm sofrido, porque não tem se aliançado com Deus, mas tem dado ouvido a todo sopro, a todo vento de doutrina, onde não quero nem pregar sobre doutrina, mas prova o Espírito, irmão. Prova Deus, fala com Deus. Olha só, Levítico 6,13. O fogo queimará continuamente sobre o altar, e não deve ser apagado. Levítico 6,13. 6,13. Vou dizer de novo: alianças erradas te levam à morte. O que é que o senhor está dizendo, pastor?
Alianças erradas levam à morte. Jacó teve lá com Labão, passou um tempo, mas o propósito de Deus era outro. Ele volta, o seu irmão estava lá esperando para lhe matar, mas quando eles se encontram, foi algo tão poderoso, algo tão grandioso, algo tão glorioso. E Jacó já era transformado, já era convertido. Ele se humilha ao seu irmão, né? E aí ele mostra toda a sua parentela, as suas esposas, seus filhos, coisa linda. O irmão se alegra com ele e diz assim: bora, eu tenho muita terra, eu tenho muita coisa. Aí ele diz: tudo bem, meu querido, vai na frente. Mas a Bíblia diz que deles seriam duas, o Senhor disse que seriam duas nações. Duas nações. E quando Esaú vai, Jacó passa mais à frente e vai seguir o seu caminho, aquele que o Senhor lhe havia determinado. Aquele que o Senhor havia determinado. Ele deu ouvidos ao Senhor. Então o fogo continua queimando, irmão. O fogo continua queimando no altar. Deus não recebe muitas vezes fogo estranho. Fogo estranho. Tem gente igual a Nadab e Abiú. Eu acredito que aqui não tem esse tipo de gente. Está repreendido em nome de Jesus. Mas tem gente igual a Nadab e Abiú, que estão levando fogo estranho para queimar no sacrifício do altar. E o final deles foi o quê? Foi morte. Então, meu irmão, faça uma aliança com Deus. O Senhor é o teu guia, o Senhor é a tua fortaleza, o Senhor é o teu baluarte, o Senhor é o teu seguro, o Senhor é em quem você confia. Aleluia. Primeira coisa, faça a promessa com Deus, né? Ele fez uma promessa, ergueu um altar, porque o tempo é muito pouco, o tempo não dá não, amém? Que altar é esse? Que altar é esse que ele ergueu quando pegou aquelas pedras? É o altar do seu coração, meu irmão. É o altar do seu coração em permitir que Deus venha limpar, que Deus venha lhe transformar, amém? Jacó passou por todas essas questões, mas ele ergueu um altar diante de Deus. Jacó vai para a casa de Labão. A palavra de Deus diz que ele trabalha 20 anos para Labão. 20 anos, 7 anos por uma mulher, aí foi enganado. Aí 7 anos pela outra, porque ele amava a outra. Aí trabalha mais 6 anos, porque tudo que ele tocou lá, olha só, mesmo diante da situação que ele vivia. Mas quando Deus faz uma aliança com o homem, escreva isso, não esqueça disso. Quando Deus faz uma aliança com o homem, tudo que ele tocar vai ser abençoado, porque quem fez a aliança foi Deus. Onde Jacó tocou ali, prosperou muito. Só que Labão queria lhe enganar. Sabe quantas vezes Labão mudou o trato que ele fez com Jacó? 10 vezes. 10 vezes. Não, só os pintados, os animais pintados, malhados serão meus. Tá, beleza, está aí valendo. Só nascia pintado, malhado. Ele pegava os pau verdes, enfiava diante do bicho, só nascia pintado. Não, agora serão só os pretos e brancos serão teus. Só nascia branco e preto. Ele mudou 10 vezes. Mas ninguém, meu irmão, ninguém tem capacidade de destruir ou derrubar aquele que o Senhor faz aliança, aquele que o Senhor escolheu para ser bênção, aquele que o Senhor escolheu para crescer. Deus escolheu essa igreja como algo poderoso nessa cidade, e eu creio que nada vai poder derrubar, porque o Senhor é aliançado com essa igreja, é aliançado com a sua vida, em nome de Jesus. Amém? E seja fiel. Seja fiel. Está tudo anotadinho aqui, mas o tempo não dá. Seja dizimista, fiel. Seja fiel a Deus. A fidelidade a Deus, como Abraão foi fiel no dízimo. Muitos dizem que o dízimo, né, foi instituído na lei, mas lá em Abraão já havia dado dízimo a Melquisedeque. Ele foi fiel a Deus. Então seja fiel. Muitas vezes estamos como Jacó, pensando que não vamos mais conseguir, cansados de caminhar, debruçados sobre as pedras que encontramos no caminho. Mas Deus nos lembra que a sua palavra ainda está de pé, e o que prometeu há de cumprir. Devemos erguer um altar em nosso coração para vivermos a adorar a Deus. Amém? A segunda coisa, estou fechando.
aliança de vitória. Amém? Gênesis 32, 22. Vou ser rápido. Levantando-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tornou-os e fez-os passar o ribeiro, e fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podiam com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se junto à coxa de Jacó, na luta com o homem, e disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. E respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Olha a palavra ousada de intrepidez. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não se chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então tomou Jacó, dize: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: porque perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nevo do quadril da articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó e o nevo do quadril. Amém, queridos? Então Jacó, ele faz uma aliança de vitória. Jacó teve um encontro com Deus aqui. Depois de ter falado com seu irmão de tudo que tinha acontecido, Jacó se aliancia com Deus aqui de forma poderosa, de forma tremenda, de forma grandiosa. Jacó se encontra com Deus, e diz a Bíblia que ele luta. Como é se lutar com Deus, pastor? Que ninguém pode lutar com Deus e prevalecer. Ninguém pode lutar com Deus e prevalecer. Você precisa entender o contexto dessa palavra. Eu fico analisando. Quando Deus chega para Isaías e diz para ele, vai lá em Ezequias, e diz para ele que ele vai morrer, que ele prepare a casa, que ele prepare tudo, que ele vai morrer. A Bíblia não diz que esse preparar a casa é porque estava em desconcerto. Não diz isso não, porque a Bíblia também lá fala que ele era um homem íntegro e ele era um homem fiel. E ele diz: Senhor, eu andei em integridade contigo, Senhor, eu não quero morrer. E a Bíblia diz que ele chorou muito, eu entendo assim. Jacó vem de lutas e mais lutas, de problemas e mais problemas, de coisas terríveis diante de Deus e diante de toda a sua família. Mas aí ele luta com o Senhor. Como? Ele luta com o Senhor em oração, em busca, em render-se, em se arrepender-se, em dizer: Senhor, eu não sou nada, eu preciso da tua presença, eu preciso de ti, sem ti eu não sou nada. Então Jacó luta com Deus, e a Bíblia diz que ele prevalece. Da mesma forma, o rei Ezequias, antes de Isaías sair do templo, ele diz assim: volta, porque o clamor do meu filho subiu até o meu trono. Eu senti o cheiro, aleluia, nas minhas narinas, do seu clamor, do seu choro, do seu arrependimento. Você quer vencer a Deus, meu irmão? Se arrependa, querido. Vai lá para 2 Crônicas 7,14, que diz assim, ó: se o meu povo, que se chama por meu nome, se humilhar e buscar e deixar o mau caminho, e arrependido, então sararei suas feridas, te darei da minha vida, curarei até seu chão, tirarei do rosto as lágrimas, enxugando-as com consolo de quem sabe perdoar. Sararei suas feridas, te darei da minha vida,
perfurarei até seu chão. Você entende, meu irmão? Você entende? Nós precisamos nos arrepender. Quando nós nos arrependemos, nos lançamos diante de Deus, nós vencemos o Senhor nesse quesito. E aí, sabe o que aconteceu? Que não dá para a gente escorrer, porque teve a bênção, teve um novo nome. Já não se chamou mais Jacó, chamou-se Israel, príncipe de Deus. E a coisa mais importante, ele recebeu uma marca. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: irmão, Deus fez uma aliança contigo. Existe uma marca em você. Pergunte para ele: que marca é essa? Aí você responde: a marca da promessa. Aleluia. O Senhor vai levar até o fim. O Senhor leva até o fim essa marca. O Senhor leva até o fim, aleluia. Oh, Rabacandaramanai. Oh, glória a Deus. Ele leva até o fim. Quando você estiver passando por um vale, faça como Jacó. Lute com Deus. Como é assim, pastor? Se deita no chão, meu irmão. Não sei se tu já orou deitado. Às vezes eu estou tão abatido. Como é isso, pastor? Tão arrebentado. Eu imagino de Elias naquela caverna. Aí eu me deito no chão, não tenho força nem de ficar em pé, eu não tenho força nem de ficar joelho, nem de ficar sentado. Aí eu me deito no chão de bruços e começo a chorar. Eu não consigo fazer outra coisa, só dizendo assim, ó: tem misericórdia, Senhor. Eu não tenho força nem de falar. Eu faço que nem Ana, Senhor. Eu faço só balbuciar. Aí sabe o que é que acontece? Aí você vence Deus. Aí Ele te marca. Esse é dos meus. Esse cumpriu a aliança também. Esse se aliançou comigo para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Não tem como mais eu